Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Recebo que hoje já é o seu melhor dia. Aí de onde você está me assistindo, talvez ao vivo, talvez através de uma gravação, mas recebo que hoje já é o seu melhor dia. Seja bem-vindo todos que vão participar desses 45 minutos aqui que nós vamos falar a respeito do Evangelho da Graça, já declarando que Deus mesmo, o próprio Deus, já iluminou os olhos do seu entendimento. Para quê? Para que você possa entender a verdade do Evangelho. O Evangelho diz que o entendimento, ele vem pelo ouvir. Quando você ouve, Deus mesmo ilumina os olhos do seu entendimento e você passa a entender a verdade do Evangelho. Mas é necessário que você primeiro ouça, escute a verdade do Evangelho. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso, não é isso? Somos a Igreja de Cristo em Graça. Igreja de Cristo em Graça. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, não é isso? Uma das melhores, mais lindas cidades do Rio, do Brasil, é a cidade do Rio de Janeiro. Mas por que ela é tão linda assim? Porque nós estamos aqui, abençoados. Aonde você está é o melhor lugar. Aonde você está, Deus sempre vai te colocar no melhor lugar. Aonde você está é o melhor. Então hoje nós vamos falar aqui a respeito de um assunto bem interessante, outro engano da religião. Nós vamos falar de outro engano da religião, a chamada Santa Ceia do Senhor. Sei que você conhece, não é isso? Se você passou lá na religião, você conhece esse assunto. Mas antes, peço a você que compartilhe aí a mensagem. Primeiro ouça, aí depois você compartilha nos seus grupos, com seus amigos, não é isso? E também te peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube. É muito importante essas duas partes aí do serviço. Você compartilha a mensagem para que essa palavra alcance a outros. Hoje, devido a essa tecnologia maravilhosa que está aí, né, nós alcançamos o mundo. Alguns anos atrás era um pouquinho mais devagar, nós tinha a fita cassete, o CD, e hoje nós falamos ao vivo para o mundo todo e podemos gravar e compartilhar depois. Então eu peço a você que participe aí desse serviço e também se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Para qual motivo? Para qual razão? Para que a palavra corra e seja glorificada. Nós temos o nosso endereço aí nas nossas mensagens. Por favor, nos ajude participando desse serviço, compartilhando a mensagem e também, tão importante quanto compartilhar a mensagem, é você se inscrever no nosso canal do YouTube. Uma saudação aí especial a você que está aí nos vendo ao vivo. Temos aqui já passando aqui bastante abençoados que estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui falando ao vivo do Rio de Janeiro, domingo, 10 horas da manhã, um horário que os abençoados gostam muito de dormir, mas você separou, está investindo esses minutos para ouvir e participar do Evangelho da Graça de Deus. Então, abençoados, antes de iniciar aqui a mensagem, eu gostaria de usar aqui uns 2 minutinhos para agradecer as manifestações de carinho dos abençoados pela passagem do meu aniversário e também da minha filha. Olha, o Evangelho diz que os filhos de Deus participam de carne e sangue. E eu sou muito grato a Deus, não é isso? Por esses 60 anos já de participação. Pretendo ficar aqui mais uns 40 anos e gostaria de agradecer muito aos irmãos. Fiquei muito feliz, muito contente. Foi um dia assim bem feliz na minha existência pelo carinho, pela manifestação dos abençoados, tanto eu quanto a minha filha. Nossa gratidão aos irmãos e também nossa gratidão a Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Espírito. Ele que me colocou nesse corpo aqui. E no tempo certo, eu recebo aqui mais uns 40 anos, Ele vai me sacar desse corpo. Então, abençoados, vamos aqui dar início ao assunto dessa manhã. Muito obrigado por você estar aí, não é isso? O tema é outro engano da religião. Esse é o nosso assunto, um outro engano. São vários enganos que existem na religião, mas hoje nós vamos falar especificamente da chamada Santa Ceia do Senhor. A chamada Santa Ceia do Senhor. Já falamos aqui desse assunto outras vezes, não é a primeira vez que nós vamos falar aqui desse assunto.
e vou te falar, vamos falar outras vezes. Vamos falar mais vezes a respeito desse assunto. Por que, abençoados? Veja bem, assim como eu, você também, eu tenho certeza que nós temos aí muitos dos nossos irmãos na religião, nossos parentes, nossos amigos, e os abençoados, pensando que com essa prática da Santa Ceia, você sabe o que é a Santa Ceia, né? Aquele negócio de um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho, os abençoados pensam assim, como nós também pensamos assim, que estão obedecendo a Deus, que estão entrando em comunhão com Deus, porque estão comendo um pedacinho de pão e tomando um cálicezinho de vinho. Olha, deixa eu aqui te falar o que eu sinto a esse respeito. A mim me incomoda muito ver isso, porque eu passei por lá, fiz muito, pratiquei muito esse momento, né? Um certo tempo lá, do tempo que eu estava lá, eu era responsável lá por guardar, por cuidar, por comprar, por distribuir a famosa Santa Ceia do Senhor. Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte, sendo dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Os nossos irmãos, assim como nós, estão sendo formados em Jesus de Nazaré. Olha, e nós sabemos, nós já entendemos que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Não temos nada a ver com Jesus de Nazaré. Nós pertencemos a Cristo ressuscitado. E veja bem, pessoal, se isso não te incomoda, se isso não chama a sua atenção, ver os nossos irmãos lá nesse dilema, nessa situação lá, pensando que estão por comer um pedacinho de pão e um negocinho lá de vinho, que não dá nem para mexer aqui na sua cabeça, vai ter comunhão com Deus. Se isso não te incomoda, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria. Você precisa rever os seus conceitos sobre a graça. Você precisa saber aonde que você está sentado, o que é a graça de Deus. Se não te incomoda ver os nossos irmãos naquela situação, olha, ama o teu próximo como a você mesmo. É isso que diz o Evangelho. Ame o teu próximo como você amasse a você mesmo. Eu não gostaria de estar mais lá. Por isso que nós estamos aqui, sempre falando das mesmas coisas. Não é que nós não sabemos outras coisas. Graças a Deus nós sabemos que Deus iluminou aqui os nossos olhos e nós entendemos, não da nossa inteligência, mas o Espírito dele que habita em nós, que iluminou os nossos olhos e nós passamos a entender. Mas os nossos irmãos que estão lá, sabem muito menos, estão nessa confusão. Por isso nós estamos aqui, sempre falando as mesmas coisas, como disse o apóstolo Paulo. Não me canso de escrever, não me canso de falar as mesmas coisas. Então vamos aqui falar desse engano. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao Corinto, vamos ler aqui 2 versos, por favor. 1 Corinto, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8, que diz assim, alimpai-vos, pegue a sua Bíblia, por favor, anote para você conferir o que é que você está lendo, o que é que você está ouvindo, não se deixe enganar, chega de enganação, não é isso? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Paulo aqui está falando da lei de Moisés, lá dos seus mandamentos, é um fermento velho. Para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, estáis sem a lei, porque a lei acabou, não é isso? Porque Cristo, olha só o finalzinho do verso 7. Porque Cristo não é Jesus de Nazaré, porque Cristo, nossa Páscoa foi sacrificado, já foi sacrificado por nós. E o verso 8, pelo que façamos festas. Claro que vamos fazer festa. Paulo estava aqui falando com essa igreja a respeito de uma festa, eles estavam fazendo de maneira errada. Mas ele diz, não deixe de fazer festa, façamos festa, não com fermento velho. Não é para fazer festa com a lei de Moisés, mas com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, lá da lei de Moisés, 613 mandamentos, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, com o Espírito da graça de Deus. Então, abençoados, veja bem, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui no verso 7, quando ele diz, nossa Páscoa, não é isso? Ele falou aqui no verso 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, ele está dizendo porque então houve uma Páscoa que não era nossa. Se ele diz, essa Páscoa aqui,
é a nossa, Cristo ressuscitado. Então ele está dizendo que teve uma que não era a nossa. E que Páscoa que Paulo está falando? Qual foi a Páscoa que não era a nossa? A Páscoa dos judeus, a lei de Moisés, que foi dada por Deus para o povo lembrar a saída do Egito, comemorada uma vez por ano. Tem umas coisinhas abençoadas que é necessário que você conheça, que você saiba, para não estar enganado. A Páscoa dos judeus era comemorada uma vez por ano e foi dada ao povo lá de Israel. Vamos ler aqui para você entender. Êxodo, lá o livro de Êxodo, no capítulo 12, vamos ler aqui os 2 versos que fala a respeito dessa Páscoa. A Páscoa que não é nossa, a nossa é outra. Mas vamos ver aqui para você conhecer a Páscoa que não é nossa. 12, versículo 43. Diz assim, ó: disse mais o Senhor, o próprio Deus, a Moisés, lá o profeta, lá o Senhor da lei, não é isso? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, os 2 irmãos: esta é a ordenança da Páscoa. Ordenança da Páscoa, uma ordem. Deus deu uma ordem àquele povo. E diz mais: nenhum filho de estrangeiro comerá dela. É só para o povo dos judeus. E o versículo 44. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerás dela. Então, é somente para os judeus. E uma coisa bem interessante que você precisa saber é que essa festa, essa comemoração deles lá, durava 7 dias. Não é só um diazinho só não, eram 7 dias. Essa é a Páscoa dos judeus. Agora, a nossa, que diz aqui o apóstolo Paulo, quando escreveu aqui a igreja de Corinto, a nossa Páscoa foi Cristo crucificado por nós. Essa aqui é a nossa Páscoa. Nós lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos aqui repetir bem o finalzinho. Porque Cristo, preste bem atenção nisso, abençoado, isso é muito importante. Nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Abençoados, Igreja de Cristo Jesus. Quando nós falamos aqui de religião, veja bem, nós não estamos aqui falando de pessoas, dos nossos irmãos, não, muito pelo contrário. Nós aqui estamos denunciando uma doutrina que é diferente do Evangelho. Olha, veja bem, tudo, por favor, tudo que é diferente do Evangelho, todo ensino, tudo que é ensinado diferente do Evangelho é religião. Pode ser a coisa mais linda do mundo. Olha, é uma maravilha. Olha, quem está ensinando é um doutor, é um catedrático, é um mestre, é o Senhor dos Anéis, tem uma biblioteca, fez curso, é bacharel. Mas se for diferente do Evangelho, não importa quem seja, é religião. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Roma, no capítulo 11, no versículo 6, ele disse, se for diferente do Evangelho, se for diferente da graça, não serve, abençoado, não é graça, é religião, não serve para nós. E mais, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você está aqui nos assistindo pela primeira vez, se você já não conhece bem o Evangelho da Graça, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A nossa doutrina, o nosso ensino, o que nós pregamos aqui, o que nós falamos, todo pregador da graça de Deus que ensina, a nossa doutrina não é toda a Bíblia. Olha, veja bem, porque se fosse toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, se fosse toda a Bíblia, nós teríamos que nos circuncidar. Mas a nossa doutrina não é toda a Bíblia. Essa história que a Bíblia é a nossa guia de regra e fé, não é verdade. Não é verdade, olha só. Está escrito na Bíblia, mas não serve para nós. Por que nós não nos batizamos nas águas? Por que nós fazemos isso? O que está na Bíblia? O próprio Jesus se batizou. Porque não está de acordo com o Evangelho. Está na Bíblia, mas não está no Evangelho. Então não serve para nós. O que nós anunciamos, o que nós pregamos, o que nós falamos, é o que foi revelado ao apóstolo Paulo, lá no terceiro céu. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que o mistério que estava oculto desde os tempos eternos, que não foi revelado a ninguém, que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. É isso que nós pregamos, não toda a Bíblia. O nosso ensino, a nossa doutrina, não é toda a Bíblia. Nossa doutrina é o Evangelho da graça de Deus. Anunciamos, pregamos o que está em linha com o Evangelho da graça.
Se tiver diferente, não espere ouvir aqui, porque não serve para nós. E quanto, veja bem, quanto à chamada Santa Ceia do Senhor, veja bem, olha por que é um engano. Nem a Bíblia, lá no Velho Pacto, e nem o Evangelho, que é o Evangelho da Graça de Deus, que vai de Romanos até Hebreus, não ensina a Santa Ceia do Senhor, que a igreja tem que praticar. Não existe isso na Bíblia. Santa Ceia do Senhor, a igreja tem que praticar, a igreja tem que fazer. Nem na Bíblia, nem no Velho Pacto, e muito menos no Evangelho da Graça de Deus. O Velho Pacto, veja bem, o Velho Pacto, a lei de Moisés, fala sobre a Páscoa dos judeus. Nós lemos aqui em Êxodo capítulo 12, depois com o tempo que termina aqui, você leia o capítulo todo de Êxodo, que você vai conhecer bem o que era a Páscoa lá dos judeus, e que Jesus praticou na noite que foi traído. O que Jesus praticou ali junto com os seus discípulos, aquele quadro bonito, né, que aparece, que muitas pessoas têm, aquilo ali foi a Páscoa que ele participou. Ele, Jesus, veja bem, Jesus de Nazaré, nós estamos aqui falando, ele foi um judeu. Ele nasceu lá no povo judeu e tinha que cumprir toda a lei de Moisés, como todo bom judeu tinha que cumprir. Romanos capítulo 15, versículo 8, está escrito, anote aí depois você confira, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 8, diz que Cristo foi servo da circuncisão da lei de Moisés. E ele foi o único que cumpriu toda a lei. Por isso que foi necessário que ele cumprisse lá toda a lei. Foi necessário que ele participasse da chamada Páscoa lá dos judeus. Vamos ver aqui, Mateus. Abra sua Bíblia no livro histórico de Mateus, que não é evangelho, não é isso? Está antes da cruz. Mateus 26, vamos ler aqui, alguns versos, não muitos. Mateus 26, o verso 17, que diz assim, vamos começar aqui no 17, porque é aqui, abençoado, que começa o engano da religião. Aqui que está a confusão. Vamos ler aqui, Mateus 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, uma festa que andava junto lá com a Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: olha o que foi que os discípulos perguntaram para Jesus. Onde queres, perguntaram para Jesus de Nazaré, os discípulos, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Não é a Santa Ceia do Senhor. A Páscoa, foi isso que eles perguntaram lá para Jesus. O verso 18, e ele disse, o próprio Jesus disse para os apóstolos: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: ó mestre, o meu tempo está próximo, e em tua casa, olha onde que ele foi participar da Páscoa, na tua casa celebrarei o quê? A Santa Ceia do Senhor. Abençoado, preste bem atenção, a Páscoa com os meus discípulos. E o verso 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, como tinha mandado, e prepararam a Santa Ceia do Senhor? Não, abençoado, prepararam a Páscoa. E verso 20, e chegando à tarde já noite, assentou-se à mesa com os seus discípulos, com os 12. E pule agora para o verso 26, que diz assim: e enquanto comiam, Jesus e os discípulos, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, preste bem atenção, tomou o pão, e abençoando o pão, não é isso? O partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E o versículo 27, e tomando o cálice, e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. E o versículo 28 diz assim: porque isto, veja bem, isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não por todos, por muitos, para a remissão dos pecados. Veja bem, abençoados, Igreja de Cristo, Jesus de Nazaré, ele não instituiu nada, ele não criou nada de novo, não deixou exemplo nenhum de nada para nós. Quanto à chamada Santa Ceia do Senhor, ele não deixou nada de exemplo, porque nós vemos aqui, ele disse para preparar o quê? A Páscoa. Olha, e uma pergunta bem interessante, aí você para e pensa, por que hoje
Por que que hoje essa celebração que acontece em todas as igrejas chamadas evangélicas, em todas, até a igreja também chamada católica, por que que é chamada de Santa Ceia? Santa Ceia do Senhor. Por que é chamada Santa Ceia pela religião? Veja que o verso 20, volte aqui ao verso 20, você vai descobrir aqui a razão, é Mateus 26, 20, que diz assim, ó, 26, 20, está aqui, ó. E chegando à tarde e noite, assentou-se à mesa com os 12. Foi alguma coisa, abençoada, que aconteceu à noite. Um jantar à noite, um acontecimento tarde e noite, uma ceia, um jantar feita por Jesus. Aí o que foi que aconteceu? Jesus e um jantar virou Santa Ceia. E quem são os responsáveis por esse engano? Aqueles mesmos, abençoados, que transformaram o gafanhoto em demônio. E aqueles mesmos que transformaram o dízimo alimento em dízimo dinheiro. Mudaram conforme o que eles queriam. Transformaram o Páscoa, lá dos judeus, em Santa Ceia do Senhor. Isso que aconteceu. Não existe essa história, esse negócio de Santa Ceia do Senhor em nenhum lugar aqui da Bíblia e nem do Evangelho. Jesus de Nazaré, veja bem, quando ele falava, para entendermos aqui melhor, Jesus de Nazaré, ele falava por parábolas, ele falava por símbolos, ele nunca falou assim, um vocabulário abertamente como nós falamos hoje, ó, você é um abençoado, nós não temos pecado, tudo está bem, nós somos só espírito com o Senhor. Jesus de Nazaré, ele nunca disse isso. Ele não poderia falar dessa maneira. Uma certa vez, lá em João capítulo 16, versículo 12, o que foi que ele falou? Ó, tenho muito que vos falar, mas por causa do pacto, por causa do comprometimento que ele tinha lá com o pacto, ele não podia falar, ele não podia explicar nada dessas coisas. Mas no verso 13, o que foi que ele falou? Quando vier o Espírito da verdade, porque ainda não estava, quando vier o Espírito da verdade, então esse Espírito que vai ouvir da minha boca, ele vai nos levar, vai levar a igreja a toda a verdade. É isso que ele, por isso que ele não falava abertamente. Então, segundo, de acordo com o Espírito da verdade que viria, o que foi que disse Jesus nos versos 26, 27 e 28 aí de Mateus? Ele, Jesus de Nazaré, falou com símbolos. O que ele disse ali, abençoados, não era nada literal. Vamos aqui entender. Vamos entender isso aqui, porque é importante que você entenda, porque a igreja chamada evangélica, pelo menos onde eu participei por mais de 30 anos, fazia assim, Jesus disse para pegar o pão, Jesus falou o cálice com vinho, e tomar, e beber, vamos ver se foi isso mesmo que ele falou, porque Jesus ele falava por cima, ele não pôde falar abertamente, ele mesmo disse, ó, tenho muito que falar, mas não posso. Veja bem, veja o que diz aqui o Espírito da verdade, no verso 26, não é isso? É Mateus 26, 26. Lê mais uma vez comigo aí. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, este é meu corpo. Tomai, comei, isto é o meu corpo, apontando para o pão. Ele pegou o pão, apontou para o pão e disse, isto é o meu corpo. Usando, abençoado, de um simbolismo. Porque, veja o que diz aqui o Espírito da verdade, Colossenses, vamos aqui até Colossenses, veja o simbolismo que Jesus aqui usou. Paulo escrevendo a igreja de Colossos, no capítulo 1, no versículo 24, Colossenses 1, 24, ele diz assim, alegrai-vos agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo. Paulo está dizendo que estava sofrendo, padecendo no seu próprio corpo, por causa do corpo de Cristo. E que é o corpo de Cristo? Que é o pão. O que foi que Paulo disse? A revelação. O que foi que a revelação que ele ouviu lá no paraíso disse ser o corpo de Cristo? A igreja, abençoada, a igreja, pelo seu corpo, a igreja. Então, quem é o corpo de Cristo? É o pão que Jesus usou lá como símbolo, ou é a igreja que foi revelada ao apóstolo Paulo? A igreja, abençoada, a igreja, ó, segura aí, segura e veja aqui o verso 27, diz mais assim, ó, e tomando o cálice, agora é o vinho, e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos,
Então ele disse assim, ó, isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, derramado por muitos. Também da mesma forma que ele fez com o pão, usando o vinho, apontando para o vinho, ele disse, ó, esse aqui é o sangue do meu testamento. Então, veja bem, Hebreus capítulo 9, versículo 22, que ele disse, ele apontando lá para o vinho, ele disse isso, que era usando o simbolismo. Então, vamos aqui, Hebreus capítulo 9, vamos ver o que diz o Espírito da verdade a respeito dessas coisas. 9, 22, ele diz assim, ó, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase todas as coisas, segundo a lei. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, segundo a revelação que o apóstolo Paulo recebeu, o que é que purificou os pecados? Foi lá o vinho que foi usado lá por Jesus ou o sangue dele lá na cruz? Com certeza, abençoado, o sangue dele na cruz, o sangue de Cristo na cruz. Jesus, quando usou o pão e usou o vinho, ele estava usando um simbolismo, porque ele estava ali e não poderia falar abertamente, porque o pacto não permitia. Veja que em Hebreus capítulo 9, versículo 26, ele diz que com um só sacrifício, na consumação dos séculos, ele iria aniquilar o pecado com seu sangue, não é com vinho. Não, o vinho que ele usou ali na Páscoa, que não era a Santa Ceia, foi um simbolismo. Ele estava simbolizando alguma coisa que iria acontecer. Cristo usou pão e vinho como símbolos do que iria acontecer. Não poderia falar a realidade. O pacto, abençoado, não permitia que ele falasse a realidade, falasse a verdade. Era um pacto de obras. O pacto da lei, antes da cruz, veja bem, abençoado, era um pacto de símbolos. Tinha muito simbolismo, muita coisa. Era um pacto de sombras. Veja aqui em Hebreus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Hebreus. O que era esse pacto que a igreja aí, chamada evangélica, a igreja chamada católica, cisma aí, continua usando esses símbolos. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó. Por quê? Tendo a lei, vamos aqui falar da lei de Moisés, aquele pacto onde estava Jesus de Nazaré, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. A lei não era uma imagem exata, por isso que Jesus de Nazaré teve que usar o simbolismo. Nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece a cada ano, era todo ano, a Páscoa era uma vez por ano, não uma vez por mês, como faz as igrejas chamadas evangélicas, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam. E versículo 2, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Purificando uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. E olha, pessoal, o resumo disso aqui, por querer imitar o que Jesus de Nazaré fez ali naquele dia, toda a religião, principalmente a chamada evangélica, está nas sombras, vive nas sombras e nunca vai chegar à perfeição. Nunca vão chegar, porque estão debaixo de um pacto de sombra. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz que para você chegar à perfeição, tem que deixar essas coisas, os rudimentos de Jesus de Nazaré, o qual está incluído a Páscoa, que é chamada pela religião de Santa Ceia. Você quer ver aqui o verso 2? Vamos ver aqui, Hebreus, mais uma vez, 10, Hebreus capítulo 10, versículo 2. Vamos aqui ler mais uma vez, que fala assim, ó, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificando-se uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Um exemplo aqui bem forte é o culto da comunhão com a Santa Ceia do Senhor, que se faz uma vez por mês. Se esse negócio funcionasse mesmo, se desse resultado, você chegaria lá na igreja, aceitaria Jesus como Salvador, iria lá se batizar, tomava a ceia uma única vez e estava resolvido o problema. Mas como não resolve? Porque é uma sombra, todo mês estão fazendo, porque não tem resultado. Essas coisas, abençoados, que foram sombras da realidade da graça. Aquilo que Jesus fez ali era a sombra do que viria dos bens futuros. Para nós que estamos aqui depois da cruz,
E já é um presente, nós já estamos nos bens futuros. Você não precisa participar desses negócios, porque já ficou para trás. Era sombra. Nós agora estamos vivendo a realidade com Cristo, a realidade com o nosso Pai. E veja bem que no início aqui da nossa ministração, da nossa conversa aqui, nós falamos que o Evangelho de Romanos e Hebreus não ensina a Santa Ceia do Senhor. Não falamos? Se não falei, eu vou falar agora e vou repetir. O Evangelho da graça de Deus, que vai de Romanos até Hebreus, não ensina a Santa Ceia. Eu tenho certeza que você lembrou, daquele verso, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23, eu passei 30 anos, uma vez por mês, lendo esse texto. Comecei nos meus 12 anos e fui até mais ou menos 40 anos. Uma vez por mês eu lia esse texto. Vamos ler aqui, porque nós acabamos aqui de falar que o Evangelho não ensina a Santa Ceia. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 11. Vamos começar do verso 23. Vamos ler só 3 versos, não é isso? Até o 26. 23 diz assim, porque o apóstolo Paulo falando àquela igreja, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo falando que recebeu um ensinamento, algum conhecimento que ensinou para a igreja. Mas veja bem, pessoal, por favor, preste bem atenção nisso aqui. Olha, veja bem, o apóstolo Paulo, ele não conheceu a Jesus de Nazaré. Aquele Jesus de Nazaré que estava ali, assentado ali na mesa lá com os seus discípulos, o apóstolo Paulo não conheceu aquele ali. Veja aqui, em Gálatas, deixa aqui um pouquinho, depois nós voltamos aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele mesmo fala isso, Gálatas capítulo 1, versículo 11, diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim é anunciado, que por mim é ensinado, não é segundo a homens, não é segundo a Jesus de Nazaré, porque não o recebi, nem o aprendi com homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. O apóstolo Paulo não conheceu a Jesus de Nazaré. Então veja o que foi que ele recebeu, porque ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Agora fica a pergunta, quem é que foi traído? Jesus de Nazaré. Não foi o Cristo ressuscitado, foi Deus manifestado em carne. Judas foi lá, o traiu por 30 moedas. E veja bem, abençoado, o apóstolo Paulo não ouviu nada de Jesus de Nazaré. É importante que você entenda isso, porque a religião faz uma confusão tremenda. Os apóstolos com Paulo, Jesus de Nazaré com Cristo ressuscitado. Separe as coisas, divida as coisas, porque senão vai acontecer de você ir para um lugar desse, comer pão e vinho, pensar que está agradando a Deus, pensar que está tendo comunhão com Deus. O apóstolo Paulo não ouviu nada de Jesus de Nazaré, como aconteceu com Pedro, Tiago e João. Esses apóstolos, eles ouviram Jesus de Nazaré. Agora, Paulo não ouviu nada de Jesus de Nazaré. E o versículo 24 diz assim, e tendo dado graça, Jesus de Nazaré, partiu o pão, como nós lemos aqui em Mateus, e disse aos discípulos, tomai e comei isto, o pão é o meu corpo que é partido por vós, usando o pão como símbolo, né? Nós falamos aqui, e disse, fazer isso, aqui que está o, como dizia a minha vovó, aqui que está o parangolé da história, não é isso? Fazer isto em memória de mim. O que significa isso? Fazer alguma coisa em memória de alguém. Fazer isso enquanto eu estiver morto. É isso que ele disse, fazer isso na Páscoa, em memória dele. Foi isso que ele falou para aqueles discípulos. Enquanto eu estiver morto, fazer isso em memória de mim. E o versículo 25. Também, veja bem, também, depois de cear o pão, tomou o cálice, agora já era o vinho, dizendo, usando o vinho como um símbolo. Este cálice, simbolizando, é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes, em memória de mim, ou seja, enquanto eu estiver morto. Porque, abençoado, a Páscoa dos judeus, ela durava 7 dias. A Páscoa não era só um dia só não, eram 7 dias. E durante 3 dias, Jesus estaria morto. Tempo para eles obedecerem essa ordem. Durante aquele tempo que ele estaria morto, fazer em memória de mim. Eles teriam que estar mortos. Você não pode ter memória de alguém que está vivo.
Se ele estivesse vivo, não seria necessário ele fazer. Mas enquanto ele estava morto, foi isso que ele disse. Ó, enquanto eu estiver morto, nesses 3 dias, fazei em memória de mim. Versículo 26. Diz, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, enquanto ele estiver morto, 3 dias, anunciai a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha, explicou Paulo. Até que ele venha, até que ele ressuscite. Tinha um prazo de validade para os discípulos obedecer essa ordem, até que ele venha. Ele estava indo, abençoado, para a cruz. Quando Jesus de Nazaré participou ali da Páscoa, ele estava estava pertinho dele para a cruz. Ele iria morrer e no 3º dia iria ressuscitar e voltar. Por isso que ele disse aos discípulos, fazer isso em memória de mim até que eu volte, até que eu ressuscite. E ele já ressuscitou. Agora, a religião, veja bem, a religião, quando faz a chamada Santa Ceia, lá, né, pega o pãozinho, lá pega o vinho, está anunciando que Cristo está morto. Porque não foi isso que ele falou, ele diz, fazer isso até que eu volte e ressuscite. Se você ainda continua comendo pão e bebendo vinho, você está dizendo que ele não ressuscitou, porque foi isso que ele falou. Faça isso enquanto eu estiver morto, porque quando eu ressuscitar e voltar, não precisa fazer mais. É isso que ele falou, abençoado. Se você está comendo pão e bebendo vinho, você está anunciando para o mundo, com a sua atitude, com o seu procedimento, que Cristo está morto. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que mortos para a lei, pertencemos ao que ressuscitou. Se você está fazendo ceia, então você está dizendo que ele está morto, está participando com ele lá, na morte dele. E ele não está mais morto, Cristo já ressuscitou. Então, abençoados, veja bem, o Evangelho da graça de Deus, não ensina a prática da Santa Ceia. Nós cremos e falamos, Cristo ressuscitou. A religião, ela também diz, não, ainda até canta, ressuscitou, mas estou fazendo procedimentos anunciando que ele está morto. Interessante, né, que quando eu participava lá da igreja chamada evangélica, eu questionava, como muitos questionavam a igreja católica, porque tinha lá um crucifixo e tinha lá um Jesus pregado. Você tem certeza que você já viu? Não, porque não pode. Como é que pode? Jesus já ressuscitou e a igreja católica usa lá um Jesus morto. E fazia a mesma coisa, eu fazia a mesma coisa, estava anunciando a morte. Quando eu comia pão e vinho, eu estava anunciando que ele estava morto, da mesma maneira, até pior do que os nossos irmãos lá da igreja católica. Porque ele ressuscitou. Cristo não está mais morto, ele já ressuscitou, já voltou e habita no nosso espírito. E olha, abençoado, por favor, 1 Coríntios 3,16. Nós já lemos aqui 500 vezes, vamos ler de novo. Olha, os nossos irmãos estão lá sofrendo, nós temos que repetir sempre as mesmas coisas. Tem que acabar com essa meninice, não é isso? 1 Coríntios 3,16 diz assim, ó, não sabeis vós, olha, se você participa desse negócio chamado de Santa Ceia, você não conhece isso aqui. Você ainda não entendeu, o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Será que você não sabe disso? Que o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita no nosso espírito? É preciso você comer um pedacinho de pão, tomar um copinho lá de vinho, nem um copinho, é um negócio que não dá nem para molhar a garganta, para ter comunhão com Ele, se Ele já habita no teu espírito, que mais comunhão você quer? Mais do que isso, o Evangelho diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Deus. Pode haver mais comunhão? É porque eu fiz tanta coisa errada. E abençoado, se você plantou mal, tu vai colher mal. Isso aí é outra história. Mas que Deus habita no teu espírito, isso aí habita. Ele comprou, ele pagou um preço para habitar em você. Ele já é um com você. E detalhe, o negócio aí não é aluguel, não. Ele pagou o preço à vista. E pagou muito caro. Ele mesmo habita em você. Os discípulos de uma certa vez perguntaram lá para Jesus de Nazaré,
por que os seus discípulos não jejuam? Você conhece essa história, não é isso? Lá todo mundo jejuava porque era correto, era antes da cruz, estava no tempo da lei, havia a necessidade de se fazer jejum. Mas alguns lá dos fariseus, alguns lá que tomavam conta da vida dos outros, não é isso? Que tem muitas dessas pessoas, já havia naquela época, eles perceberam que os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí foram questionar o mesmo. Por que nós estamos jejuando e os teus discípulos não? Aí Jesus perguntou, como é que eles vão jejuar se eu estou aqui do lado deles, aqui andando com ele, o noivo está aqui? Ô abençoado, pare e pense. Se pelo fato de Jesus estar lá do lado deles já não jejuava, já não havia necessidade de fazer alguma coisa, imagina agora que ele já habita no nosso espírito. Será que é necessário você comer um pedacinho de pão? É necessário você um copinho de vinho para ter comunhão com ele? Se ele já habita em você? De maneira nenhuma, abençoado. O próprio Deus já habita no nosso espírito. Então vamos voltar aqui a 1 Coríntios, onde nós começamos, no capítulo 5. Vamos ler mais uma vez, agora já entendendo, né, o que Paulo disse. 5:7 diz assim, ó, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, deixa esse negócio de lei para lá, esquece esse negócio de lei, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, nós estamos sem lei, porque Cristo, olha só, a nossa Páscoa, abençoado, não é nem Santa Ceia, a nossa Páscoa é Cristo no nosso espírito, ele foi crucificado por nós e habita no nosso espírito. E o versículo 8, pelo que façamos festa. Bom, né, pessoal, se tem um povo que gosta de fazer festa, é o povo que entende o Evangelho da graça de Deus, porque nós sabemos que nada pode nos separar dele, nada pode separar dele, já habita no teu espírito, não com fermento velho, não com lei. As nossas reuniões, quando nós nos reunimos, não tem nada de lei, não tem nada de fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, nada disso, mas com os ânimos da sinceridade e da verdade. Somos abençoados, aqueles verdadeiros adoradores que Cristo falou lá para aquela mulher, está procurando os verdadeiros adoradores. Pois bem, ele já encontrou, somos nós, em espírito, de acordo com o Evangelho da graça, sem a lei. Se você quer adorar a Cristo, esquece esse negócio de lei, esquece esse negócio de pãozinho, esquece esse negócio de vinho para ter comunhão com Ele, de maneira nenhuma. A nossa ceia hoje é a palavra, o Evangelho da graça, o Evangelho da nossa salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. É o Evangelho que nos salva aqui nesse mundo, nesse momento aqui. Não é pãozinho, não é um copinho de vinho que vai te fazer ter comunhão com Cristo e te fazer você andar muito bem aqui. Não vai, abençoado. O que nos livra aqui, o que nos dá entendimento, o que nos salva, o que nos dá educação, que esse corpo aqui ele precisa de educação, porque ele já veio com defeito de fábrica, muito mal educado, que é só andar torto. É o Evangelho que nos coloca na nossa posição, abençoado com Cristo, um só Espírito com Ele, o nosso nomezinho está escrito no livro da vida e não vai sair, e nos ensina que tudo que nós plantamos, nós vamos colher, mas não precisamos de nada para ter comunhão com Deus, porque o que era necessário, o próprio Deus já fez. Você não precisa de um pãozinho, não precisa... E veja bem, deixa eu aqui te falar, nós não temos nada contra o pão e contra o vinho, muito pelo contrário, né? Meu tio Wilson, que está me assistindo, ele gosta muito de vinho, um beijo para ti, né? Te amo muito, mas não temos nada contra, mas para ter comunhão com Deus, vinho não serve não, pessoal, não adianta comer pão. Até uma certa vez, né, muitos anos atrás, um abençoado amigo do meu pai, no trabalho do meu pai, teve na nossa casa, eu era bem novinho ainda, por época do Natal, a minha mamãe e a minha vovó fizeram lá muita rabanada, que é pão, né? Rabanada é pão, se você não conhece, rabanada é pão. E meu pai trouxe muito vinho, o abençoado bebeu lá, comeu e passou mal. Se fosse algo bom, se desse comunhão, aquele abençoado teria que ficar numa santidade tremenda, muito pelo contrário, ele passou mal e ainda ficou bêbado. Então, abençoado, não temos nada contra, é muito bom, só não serve para você pensar que vai ter comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus nós já temos no nosso espírito, e foi Ele mesmo que fez a promoção, Ele mesmo que
cumpriu. Então, abençoado, eu recebo que tudo está bem na sua vida. Eu te peço que compartilhe essa mensagem com seus amigos. Eu sei que algumas coisas nós deixamos a desejar porque a nossa carne é falha, mas vai despertar pelo menos a curiosidade do abençoado consultar o Evangelho e vai descobrir que o próprio Deus já está no seu espírito, o próprio Deus já fez o que tinha que fazer, que ele não precisa de pão e vinho. Essa é a nossa intenção, despertar os nossos irmãos que estão na lei, no engano, na mentira. Nós estamos aqui para aparecer, para dizer que nós sabemos muita coisa, que na verdade não sabemos nada, não é isso? O que nós sabemos é o que Deus mesmo, pela sua loucura, nos salvou, mas de nós mesmos não espere muita coisa, aliás, não espere nada, que não vai sair nada, mas é Deus mesmo fazendo por nós, fazendo em nós. Então, abençoados, compartilhe a mensagem. Se for possível, se inscreva no nosso canal aí do YouTube, que é muito importante para que essa palavra corra e seja glorificada. Corra, seja espalhada por todos os lados e sendo glorificada. Ela vai salvar os nossos irmãos que estão lá naquela mentira chamada religião. E a única maneira de sair de lá é da mesma maneira que eu saí, da mesma maneira que você saiu, ouvindo e Deus iluminando os olhos, entendendo a nossa posição em Cristo Jesus. Abençoados, a melhor semana para você. Recebo que Deus mesmo já tratou aí dos seus negócios. Amanhã tem um negócio para fazer, eu tenho certeza. Essa semana, quinta-feira, eu tenho um assunto muito sério para resolver, mas creio e confesso que Deus já foi lá na quinta-feira e já resolveu. Quando eu chegar lá, ele vai estar do jeito que ele fez e vai ser o melhor para mim e vai ser o melhor para você. Não é isso? Então, abençoados, melhor semana, até a semana que vem, que estaremos aqui falando de mais um assunto do Evangelho e da Graça de Deus. Melhor semana, abençoados com todas as bênçãos.